Fala galera, Thiago aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero dar 3 dicas para você que está encarando o estudo do GMAT, do GRE, do Executive Assessment, do TOEFL, do IELTS, do SAT, não interessa, tá? Essas provas que você tem que fazer para você estudar fora, fazer seu undergrad ou seu mestrado ou MBA. Vou te dar 3 dicas que eu fui descobrir depois da minha preparação e eu fui adaptando ao longo da minha própria adaptação, do meu próprio estudo, e que eu observo hoje dos meus alunos e mais centenas de alunos, que eu mentoro e acompanho. Tá? Então fica até o final para você encontrar e descobrir essas 3 dicas e adaptar elas também na tua preparação. Vem comigo. Primeira dica pode parecer muito boba, mas você vai entender depois de um certo tempo. Tá bom? Você só vai conseguir subir a sua nota do GMAT, das provas que você estiver fazendo, se você começar a focar naquilo que você está errando. Thiago, mas é óbvio, todo mundo sabe disso. A gente sabe disso, mas nós temos uma tendência a estudar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acerta. E quando você faz o exercício que você acerta e você gosta, a gente tem uma tendência de gostar de fazer mais aquilo lá e às vezes fazer mais aquilo. Por exemplo, digamos que você é um engenheiro e você se dá muito bem com matemática e você gosta de estudar matemática, então você passa horas estudando matemática, gosta daquele conteúdo todo. E às vezes você se deixa levar por isso, mas você esquece a parte de verbal, a parte de gramática, a parte de interpretação de texto, e isso pode ser o calcanhar de Aquiles. Num exemplo um pouco mais profundo, às vezes você gosta de matemática, mas você odeia análise combinatória, probabilidade, e você nunca quis aprender isso no ensino médio. E vai cair isso na prova, é um dos temas do GRE ou do GMAT, e você fala assim, não, isso aqui eu não vou estudar, eu vou estudar por cima, e eu acho que eu entendi. E você começa a fazer exercícios de outras coisas. O meu ponto aqui nessas provas a sua nota só vai subir de fato se você começar a acertar aquilo que tu tá errando, tá bom? Porque são provas que elas são adaptativas, né? O GRE um pouco menos adaptativo que o próprio GMAT, mas ainda assim se adapta. Então você precisa focar naquilo que você tem dificuldade e está errando. Para todas essas provas que eu listei, você não pode ir para essas provas com um gap, ou com uma fraqueza. Essa fraqueza de combinação ou probabilidade, ela não pode existir, porque você não consegue se dar o luxo de errar 1 ou 2 questões desse tópico ou não saber, tá bom? Então, a dica é essa, a sua nota só vai subir se você focar naquilo que você não sabe e está errando muito. E aí sim, o que eu fazia para evitar isso era que, ao invés de eu fazer simulados e resumos de todo o conteúdo, eu sempre fazia um resuminho só das coisas que eu errava dos simulados que eu fazia. Então tinha várias páginas de erros que eu chamava de um error log, um error tracking. E eu traqueava meus principais erros por tópicos das provas, por sessão e depois por tópicos da prova. Então eu já sabia, digamos que minha fraqueza era combinatória, basicamente eu tinha ali uns 15, 20 tipos de erro de combinatória que eu fazia. E eu comecei a entender as perguntas que cobravam esses erros, entender os padrões das perguntas e entender como responder cada uma delas. E aí eu comecei a acertar todos os tipos de análise combinatória e probabilidade. Porque basicamente eu cobri todos os meus principais erros, entendi a fundo os principais tipos de questão e como ele me cobrava isso. Então, estudar para essas provas não é estudar muitas horas e estudar ineficientemente. Você precisa, às vezes, fazer resumos e traquear os erros. Se você for fazer resumo de tudo o que você estuda e tentar traquear tudo de tudo, às vezes você acaba fazendo nada, tá bom? Então, seja eficiente, foque naquilo que você tem dificuldade e está errando. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica, para você estudar menos, e conseguir ir melhor, aqui vai exigir muita prática. O que eu quero chegar nesse ponto é que você precisa ter uma estratégia para fazer a prova. E essa estratégia, eu chamo isso de 2 grandes pontos. Um é você reconhecer os padrões de questões e 2 é saber chutar essas questões. Depois de muitas provas e muitos simulados e muitos exercícios, você começa a reconhecer o padrão do exercício, se é aquele exercício que você tem que chutar para chegar na resposta, ou você pega a resposta e bota no enunciado. Então tem várias formas de você começar a descobrir os padrões do exercício. E muitas vezes você descobre um padrão e você já sabe que para você conseguir resolver aquele exercício no tempo correto, a chance é muito baixa que você acerte esse exercício. Você já sabe disso, porque às vezes exercício que você não sabe o shortcut,
e você vai perder ali 4, 5 minutos. Então você vai comprometer todo o teu tempo, tua estratégia da prova. Então você precisa ter, né, a consciência de chutar esse exercício. Reconhecer padrões que são desafiadores, que vão te desafiar e vão te botar num tempo acima do necessário para você fazer a questão e saber chutar esse exercício. Essa estratégia é importantíssima, você chegar na prova com essa estratégia de saber chutar, abrir mão dos exercícios que você não tem dúvida, ou está inseguro, ou sabe que vai demorar mais tempo. Mas, Thiago, como é que eu reconheço os padrões de novo? Para você chegar nesse nível de estratégia de prova, que eu chamo aqui também de fluidez na prova, você precisa ter feito muitos simulados e muitos exercícios. Então, quanto mais você vai fazendo simulados e exercícios, mais eficiente você vai ficando na sua estratégia de prova. Então, aqui nem sempre é estudar mais, mas é fazer mais sets de exercício, começar a reconhecer mais os padrões e questões para você conseguir ter uma estratégia melhor de chute de questão, reconhecimento de pergunta e gestão do tempo, tá bom, para a prova. Então, isso é importante para que você garanta uma boa nota. A gestão do tempo como um todo, para que você não fique sem responder perguntas na prova, que isso vai te penalizar muito, e para que você tenha tempo suficiente para fazer as questões que você vai acertar. E abra mão daquelas questões que são muito difíceis, que vão comprometer o teu tempo na prova. Pessoal, se você está gostando desse vídeo, está fazendo sentido para você, deixa o like aqui embaixo para ajudar o algoritmo, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, no Seja Mais Thiago ou no Thiago Saito, lá no Instagram, que eu posto conteúdos diários sobre estudar fora, trabalhar fora, né? E para você também que quer ter uma carreira executiva, me siga por lá. E a minha terceira dica, tá? É uma dica um pouco mais profunda, focado nas questões de inglês, né? Tanto para as provas de GMAT, verbal, GRE, TOEFL, né? E IELTS que for. A sessão de inglês dessas provas, né? São sessões desafiadoras, que possuem textos muito longos. Então aqui a dica é, Thiago, eu não gosto de interpretação de texto, né? Não vou bem com aquela parte do Critical Reasoning do GMAT, né? Que é um texto meio com lógica e tudo mais, tá? Mas vamos pensar de uma forma geral o Reading Comprehension, né? Que vai cair em todas as suas provas. Muitas vezes, estudar mais Reading Comprehension não te ajuda a aumentar a sua nota. Como é que o Thiago fez para conseguir acertar mais Reading Comprehension e subir a nota e estudar SMART? Você precisa começar a entender o big picture do texto e o big picture de cada parágrafo desse texto e cada sentença-chave desses parágrafos. Thiago, não entendi nada. Vou fazer um exemplo com vocês. Eu começo um texto escrevendo que os diamantes lá da África tinham a coloração azul, eles eram encontrados no rio tal e que foram descobertos pelo senhor Thiago Saito no século 80, não sei o quanto. Pô, estranho. Diamante, século não sei o que, descoberto não sei o que, tem cor tal. Primeiro parágrafo é esse. Na minha cabeça já vem o seguinte: esse primeiro parágrafo ele é super detalhado. Ele está me trazendo um exemplo e qualificações de alguns pontos ali. Interessante. Então eu entendi o big picture. Segundo parágrafo: colonizadores de sei o que descobriram outros metais lá na Austrália, não sei o que lá, e uns diamantes que tinham a cor vermelha e deram nome não sei o que lá, com propriedades similares aos diamantes que existiam na África. Estranho. Segundo parágrafo é um outro exemplo similar ao primeiro parágrafo, com o mesmo nível de detalhe. O terceiro parágrafo, ele começa a afunilar, ele começa a abranger o conteúdo, desculpa. Os dois estão muito específicos, o terceiro ele começa a abranger. Estudos realizados não sei o que na era medieval descobriram que houve uma explosão e separação das terras e que existiam esse nível de diamante com esse tipo de coloração era de um único lugar e ele foi espalhado pelo mundo, pelo baixo das águas. Então ali o terceiro parágrafo ele começa a juntar as duas coisas do primeiro e do segundo para chegar numa tese. E no último parágrafo, a conclusão, ele fala que atualmente no mundo 100%, tudo inventado, 100% dos diamantes vieram de um local lá na era não sei qual, e esses diamantes foram espalhados pela terra e todos eles têm uma composição que indica, né, que de fato eles vieram do mesmo lugar e pipi. E essa é a conclusão do texto. Então, pessoal, esse exemplo que eu dei é um texto onde ele começa com muito detalhe, uma pirâmide inversa, continua com muito detalhe e vai afunilando até chegar no ponto final do texto, que aqui está, né, por curiosidade, conclusão no último parágrafo. Mas nem todos os textos são assim. Muitas vezes ele começa com a pirâmide assim, com uma conclusão no início. E ele vai depois suportar essa conclusão com mais exemplos. Ou não, ele começa com uma conclusão, ele refuta
Às vezes ele traz outra pessoa para refutar e depois ele traz uma evidência para suportar a conclusão que ele acredita. Então é tudo você entender qual é o big picture do texto e como cada parágrafo e as frases e os conteúdos que estão ali dentro fazem parte de um todo. Então muitas vezes você vai parar e ler um texto e você, putz, já me perdi aqui, que essa cor, não sei o que, quando foi fundado, isso encontrou na África, tô perdido. Não é esse o ponto. O ponto é que você tem que sempre estar olhando com 10 mil pés, com uma visão de análise. E isso é muito difícil, porque você tem que estar com uma linguagem, uma leitura de atenção, focado na estrutura do texto, focado na estrutura que o escritor estava na cabeça. Então aqui você tem que desvendar aquilo que o cara tem na cabeça, de como ele está brincando com os quebra-cabeças das palavras, dos parágrafos, das frases. Essa é a grande dica. Então você vai acabar estudando menos, mas vai estudar smart. E cada texto que você faz, você debulha o texto, você quebra ele em pedaços, você começa a entender a lógica do Reading Comprehension, do Critical Reasoning, e você vai detonar nas provas do GMAT, do GRE, do TOEFL, do IELTS. Tá? Essa é a terceira dica que vai te ajudar a estudar menos e pontuar mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês até o próximo vídeo. Abraço!